democracia é o governo, bom, a definição mais antiga, né, que é o governo do povo pelo povo, a ideia de que nós devemos nos governar nós mesmos, e para isso a gente cria as instituições do Estado, legislativo, executivo, enfim. E a ideia de que essas instituições, então, uma vez que somos nós que escolhemos, aqueles que vão compor, e eles agem, então, de acordo com a nossa vontade, as decisões são legítimas. E a gente precisa estar o tempo todo cultivando as instituições democráticas. Certamente que há um problema muito grande em qualquer sistema democrático quando as pessoas não acreditam nas instituições. Então, é preciso que a gente tenha críticas a pessoas que estejam ocupando as instituições, a decisões que são tomadas, mas a gente não pode desacreditar nas próprias instituições. A grande questão, talvez, da democracia, além disso, é de que ela está sempre sujeita a ser contraditada. Uma vez que a gente abre a possibilidade das pessoas terem liberdade para poder se manifestar, pode acontecer de terem pessoas que se manifestam justamente contra a própria democracia, e esse talvez seja um dos grandes paradoxos da democracia, se ela pode tolerar discursos e práticas que vão contra a possibilidade da própria democracia. Eu, na verdade, entendo que não, mas isso varia muito de país para país. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm essa ideia de que qualquer discurso é válido, ainda que seja um discurso antidemocrático. Me parece ser a posição mais adequada e nem é que a gente adota aqui no Brasil. A ideia do Estado democrático de direito é de que a gente está não só sob o governo das leis, que seria o Estado de direito, mas de que essas leis precisam ser feitas por nós mesmos, e elas são feitas por nós mesmos à medida que a gente elege os nossos representantes. Então, se são os nossos representantes que estão fazendo e aplicando as leis, somos nós que estamos fazendo e aplicando as leis. Isso torna, então, todo o processo legítimo. Todas as decisões do Estado, seja uma sentença, seja um ato do Executivo, eles vão ser tomados como legítimos, uma vez que são fundados em leis que nós mesmos fizemos. Acho que essa é a ideia principal aí do Estado Democrático de Direito. Todas as pessoas têm o direito de se manifestar, de ir para as ruas e mostrar seu inconformismo, seja com o resultado de eleição, seja com ações, decisões tomadas pelo Estado. Isso é legítimo as pessoas se manifestarem, inclusive em redes sociais, ou irem para as ruas. A Constituição garante tanto a liberdade de expressão quanto a liberdade de reunião, no sentido das manifestações. No entanto, quando você usa um direito fundamental para ir contra os próprios direitos fundamentais, ou seja, se você vai para as ruas pedir intervenção militar, se você vai para as ruas pedir que seja violado o resultado das eleições porque você não concorda, ou seja, se você está indo justamente usando a democracia para pedir o fim da própria democracia, isso torna esse movimento ilegítimo. É ilegítimo você ir para a rua pedir o fim da própria democracia, porque você tem uma contradição. É justamente porque você está num ambiente democrático que você pode ir para a rua. Se você pede o fim da própria democracia, você está pedindo o fim da sua própria liberdade de poder ir para a rua fazer crítica. A gente aprovou, há pouco tempo atrás, foi aprovado no Brasil uma lei que substitui a antiga Lei de Segurança Nacional, e agora existe uma Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. E essa legislação, ela prevê algumas punições quando, por exemplo, você faz essa coisa de fechar uma via pública, que uma coisa é você ir para uma rua, manifestar, passou, e aí a via está liberada. Isso dura algumas horas e causa algum transtorno, mas ok. Outra coisa é você fechar permanentemente uma via pública, impedindo as pessoas de ir e vir. Isso é um problema e isso pode ser sim enquadrado legalmente. Pior do que isso, no entanto, é quando, além de fazer isso, os discursos que são feitos ali, ou os atos que são feitos ali, são atos violentos, discursos de violência. Então, por exemplo, algumas cenas que a gente tem visto aí de agressões a pessoas que tentam furar esses bloqueios, ou pior, os casos de apologia ao nazismo. A gente viu aí um vídeo lá no interior de Santa Catarina, em que as pessoas estavam cantando o hino nacional, aparentemente com o braço estendido, o que faz lembrar uma saudação nazista, e isso não é algo que uma ou outra pessoa estão falando, né? O embaixador de Israel no Brasil se manifestou contra isso, o embaixador da Alemanha no Brasil falou sobre isso, o CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, também se manifestou sobre isso, e todos eles falando justamente desse episódio como um episódio de apologia ao nazismo. Isso é crime. Fazer apologia ao nazismo é crime de racismo, punível pela Lei 7716, que é a lei do racismo no Brasil. Isso não é defender ideais de supremacia branca ou de extermínio de uma minoria, seja ela racial,
de origem, etc., isso é crime, não tem defesa sobre isso. A gente tem toda uma máquina de disseminação de fake news e de notícias falsas, né, e de teoria da conspiração que vem sendo fomentada por membros do atual governo e algumas falas, inclusive, do atual presidente, que desde o início vem questionando a lisura das eleições, a confiabilidade das urnas, etc. Então, sim, existe uma máquina de propaganda em escala que talvez a gente nunca tenha visto, né? Porque hoje a gente tem o uso de ferramentas de redes sociais com o uso de algoritmos e que fazem com que você consiga potencializar a distribuição disso em níveis que a gente não estava preparado. E, na verdade, o direito, né, os instrumentos que o direito até então possuía, eles ainda estão muito aquém para fazer frente a essa máquina de desinformação que vem acontecendo no Brasil. A gente vai precisar realmente, de um lado, de rever alguns instrumentos. O TSE fez isso durante as eleições, aprovou uma resolução para tentar retirar do ar mais rapidamente informações falsas sobre eleições, mas a gente vai precisar realmente de novos instrumentos e de uma nova regulação sobre redes sociais, sobre responsabilização nas redes, que seja mais rápida na velocidade em que essas coisas acontecem, que realmente a gente não consegue acompanhar. Nenhum sistema obviamente, é 100% infalível, não existe isso, mas todas as auditorias e todas as verificações que já foram feitas por vários atores aí em cima do sistema das urnas do TSE, vem mostrando que os resultados são limpos, as eleições vêm acontecendo desde a implantação das urnas eletrônicas, nunca houve casos que pudessem colocar em dúvida o resultado das eleições. E não é à toa que esse sistema, inclusive, ele é exportado para vários países do mundo. A democracia sempre está em risco todas as vezes em que você incentiva pessoas a questionarem as instituições e não as pessoas. A gente sempre pode questionar as pessoas, as decisões tomadas por pessoas dentro do Estado. O grande problema é quando você questiona as próprias instituições. Isso sim coloca a democracia em risco e leva a um descrédito, e isso é muito preocupante nesse momento. Mas veja que isso não é uma exclusividade do Brasil. Quando você pensa, por exemplo, nos países que têm as instituições mais fortes do planeta, nem estou dizendo que seja mais democrático, mas cujas instituições são as mais fortes do planeta, que é os Estados Unidos, a gente teve aquele episódio da invasão do Capitólio e tudo aquilo que aconteceu ali é algo que você não conseguiria imaginar 10, 15 anos antes e que só acontece justamente porque você tem uma nova forma aí de disseminação de notícias falsas, de disseminação de teoria da conspiração, muitas vezes incentivada justamente por aquele que está no poder. No caso dos Estados Unidos, lá, o ex-presidente Trump também falava sobre isso o tempo todo, de fraudes e etc., e acabou levando a invasão do Capitólio, que para mim é um dos episódios mais bizarros da história democrática daquele país. A gente, na verdade, está experimentando a mesma coisa numa escala menor, ainda bem que é numa escala menor, mas que é igualmente preocupante, porque as nossas instituições são muito mais frágeis, porque muito mais recentes, do que as instituições americanas, que têm 200 anos e estão ali funcionando.